Você acha que a tolice, a estupidez atinge o seu limite? Eis que ela atinge um nível olímpico. Ela vai avançando. Nível harder. Harder. E aí vai para um nível ainda mais alto e mais alto e mais alto e mais alto. Bom, semana marcada por várias bobagens. Os últimos dias por várias bobagens, né? A gente achou que que a gente pudesse se livrar das bobagens com o afastamento dos Weintraubs, dos Pazuellos. Mas infelizmente sempre surge alguém mais capaz, né? Mais talentoso para falar uma asneira, uma tolice. E a gente tem tolices em todas as áreas. Tem as tolices do Paulo Guedes, que vem se repetindo desde o começo do governo. No começo, as pessoas acreditavam quando ele falava, olha o lobo, porque todo mundo achava que ia chegar o lobo. Aí o lobo não chegava, olha o lobo, olha o lobo. E aí você começa a ver que ele fala, olha o lobo, e não tem lobo nenhum. Então ele não entrega, né? A última dele, espetacular, foi culpar o mercado pelo aumento dos juros. O mercado. É, como eu disse ontem, é como culpar as placas tectônicas pelo terremoto, dizendo que elas não entenderam que não é para sacudir as placas tectônicas, têm sua vida, o mercado tem sua vida. Cabe ao governo, cabe às autoridades reagir e saber administrar, e este governo não consegue administrar e reagir. Inflação explodindo, juros subindo e as previsões econômicas ruins. Eram melhores há uns meses, estão se tornando cada vez mais negativas, o que é muito ruim. Essa é a loucura, a tolice, a estupidez proferida nas declarações do Paulo Guedes. Aí você teve, nos últimos dias, a estupidez nas declarações do ministro da Educação, né? Que conseguiu afirmar numa só entrevista que o Brasil tem universidade demais e por isso os engenheiros estão virando Uber, que é uma bobagem retumbante. O Brasil tem universidade de menos comparado ao nível que estão outros países, e a gente já discutiu isso aqui. Então o Brasil tem 21% dos jovens com nível universitário contra 40% da Argentina, 32% da Alemanha, para ficar nesses países. Tem país com 50%, 70% de nível universitário. O que não significa que você não deva incentivar o ensino técnico. Isso é outra coisa. Mas faltam universitários no Brasil, falta formação na área de ciência, matemática, ciência, falta. Bobagem o que ele disse, mas na mesma entrevista ele disse que as pessoas com deficiência elas atrapalham o aprendizado nas escolas. Quer dizer, é uma mistura de desrespeito com desinformação, despreparo, incompetência, numa frase absolutamente idiota. Mas eis que ontem o nosso ministro da Saúde, o Somebody Love, o Marcelo Queiroga, aquele que se vira para tentar ficar no emprego, que parecia ser um sujeito sensato, pois sensatez se foi, e ele soltou uma frase espetacular falando que ele é contra o uso das máscaras obrigatórias. Ele deu entrevista num desses canais que puxam o saco do Bolsonaro, e ele falou, somos contra essa obrigatoriedade do uso de máscara. O Brasil tem muitas leis e as pessoas infelizmente não observam. O uso de máscara tem que ser um ato de conscientização. É uma estupidez. Claro que o uso de máscara tem que ser um ato de conscientização, mas para isso existem estímulos e sanções. Mais de 100 países obrigam o uso de máscara. E 21 são contra o uso de máscara. Alguns adotam o uso de máscara em parte do país. Mas os que são contra, ou seja, aqueles que não obrigam, países onde o Marcelo Queiroga seria um grande ministro, são, por exemplo, Turcomenistão, Iêmen, Eritreia, Sudão, a Síria, Tuvalu. Lá ele seria muito bem-vindo. Entre os 100 países que obrigam estão Alemanha, Israel, Argentina, França, Espanha, Coreia, Itália, Reino Unido, México, para falar em países, Chile, Portugal, Uruguai. Ou seja, é uma idiotice retumbante. Ele se insurge contra o uso obrigatório de máscara, partindo do princípio de que as pessoas devem ser conscientizadas de que devem usar máscara, o que é verdade, elas devem ser conscientizadas, mas para aquelas que não são, para aquelas que não se conscientizam, existe uma lei. E o uso obrigatório de máscara não quer dizer uso da força, mas pode querer dizer sanção, limitação, você não pode sair às ruas sem máscara. Vem cá, você pode andar sem cinto de segurança sem ser multado? Não. Você pode dirigir seu carro sem o farol na estrada? Não.
Você pode beber e dirigir? Não. Você pode não declarar o imposto de renda e não pagar impostos? Não. Você pode não matricular seus filhos na escola? Não. Por que tudo isso não é apenas um ato de conscientização e você tem lei e sanção? Por que os motociclistas precisam usar capacete? Porque existe uma coisa em relação ao uso da vida, que tem um certo limite. Então, é uma coisa amalucada. O direito coletivo à saúde se sobrepõe ao que ele entende que é uma garantia individual. Agora, a máscara não se presta apenas a proibir a entrada do vírus, ela é mais eficaz, inclusive, para impedir que ele saia. E se você tem um uso de máscara para impedir que ele saia, cada boca, cada cabeça, cada pessoa é parte do processo de combate ao vírus que está matando gente. E vem uma cretinice dessa dita pelo ministro Marcelo Queiroga. É estranho ouvir isso dele, porque não se vê por parte de nenhum integrante do governo, por exemplo, uma voz contra o serviço militar obrigatório. Por que o serviço militar é obrigatório? Está aí um negócio que não faz bem à saúde, mal à saúde e tal, e ele é obrigatório. Por que ele não se insurgiu contra isso? Por que não se vê uma voz contra essa? O que se vê é um ministro da Saúde que ouviu o presidente cantar o galo e agora quer ser mais realista do que o rei. E você vê um desejo dele de tentar ser mais bolsonarista. Em vez de tentar educar o presidente da República, ele está sendo adestrado pelo presidente. E defende uma ideia idiota dessa, que é o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. Ainda mais nesse momento. Nós estamos num momento em que a gente está tendo conquistas contra o vírus, mas o vírus está aí, firme. A variante Delta está aí, querendo mostrar seus dentes. Ela produziu uma inflexão na taxa de contaminação pelo coronavírus. Estava mais baixo, deu uma subida. Como vai ser isso? Vai depender de como a gente vai reagir. Muito de como a gente vai reagir. Se a gente relaxar geral, se a gente achar que pode tirar a máscara, pode acabar com o distanciamento social, pode acabar com tudo, pode ter certeza que o vírus volta. E ele voltou em alguns lugares. Você vê que o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 foi adiado, foi cancelado, porque aumentou o coronavírus por lá. Então, precisa tomar cuidado. Não dá para sair falando coisas estúpidas como essa, coisas amalucadas como essa que disse o ministro Marcelo Queiroga. Claro que a convivência com pessoas que dizem coisas estúpidas acaba contaminando. Você precisa ser muito forte, precisa ter muita integridade, muita força para não se contaminar num ambiente onde a estupidez campeia, né? Você vê, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, esteve num evento nos Estados Unidos e ele mentiu despudoradamente. Ele disse que você, falando da urna, você vai até a máquina, digita o número do seu candidato e pede a Deus que na capital Brasília eles vão contá-lo corretamente. Ele sabe que não é assim que funciona o sistema eleitoral, mas mentiu descaradamente e falou e pronto. O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, puxa-saco do presidente, relator do voto impresso daquele projeto que caiu e ele voltou a não ter mais holofote para poder brilhar, participou de um ato de desagravo ao deputado Roberto Jefferson e ele fez o quê? Soltou uma frase assim: estou peticionando hoje ao ministro da Justiça para que a Polícia Federal não aceite mais decisões inconstitucionais do STF. Chega! Poderia ter peticionado para o Pluto, para o Pateta, para o Cebolinha, teria a mesma importância. É uma idiotice. Então, nesse festival de idiotices, pessoas falando barbaridade, sendo que o que a gente precisa é a gente tentando reunir ideias para transformar o Brasil, para fazer o Brasil progredir, a gente vê coisas como essa frase dita pelo Marcelo Queiroga. Há uma discussão grande sobre a obrigatoriedade da vacina. E ele vem falar sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscara. É uma cretinice, é uma coisa retumbante como idiotice. Bom, para encerrar e deixar registrado, tem uma frase lapidar do Voltaire sobre o que é o melhor governo, né? E na opinião dele, o melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. Então,
Quando você consegue ficar contando pessoas inúteis num governo em número muito grande, ele não tem como ser o melhor governo. Então, o melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. E olha que ele disse isso um pouquinho antes da chegada do Marcelo Queiroga ao Ministério da Saúde.